Que bom que você está conosco aqui na TV CRC Paraná, prestigiando mais essa realização inovadora do seu Conselho Regional de Contabilidade. A TV CRC Paraná tem sido o principal canal de informação do CRC com os profissionais contábeis do nosso estado. Temos uma programação altamente técnica e informativa, onde se privilegia, acima de tudo, a qualidade e a excelência na educação profissional continuada do contabilista. E nesse verdadeiro cardápio do saber, nós trazemos agora o projeto Transformando. Numa iniciativa da Comissão de Transformação Digital do Profissional Contábil Paranaense, do CRC Paraná, o projeto Transformando vai colocar você frente a frente com o que há de mais moderno em se tratando de tecnologia e cultura digital voltada ao meio contábil. O momento é de profundas e intensas modificações em mercados e profissões, com o avanço acelerado da tecnologia. Essa revolução tecnológica é uma realidade no âmbito da profissão contábil, cuja necessidade de compreensão desse fenômeno pelos profissionais e sua adequação é premente e extremamente necessária. E é para facilitar essa compreensão e adequação que o projeto Transformando foi concebido e disponibilizado a vocês, profissionais da contabilidade, pelo CRC Paraná. A partir de agora, você terá periodicamente episódios do Transformando. Acompanhe, com vocês, o coordenador da Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná, contador Ronaldo Dias Oliveira. Neste episódio, a Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná avança audaciosamente em novos mercados e discute com o contador como agente de inovação digital, atuando, por exemplo, em atividades ligadas com a ISO 37000 Smart Cities, que podem aumentar a relevância do contador na sociedade e aumentar sua renda. Como convidados, temos Alexandre Farina, de uma empresa dessa área, e Mônica Forsters, da IFAC. Ibracon e CRC Rio Grande do Sul, em sua segunda participação na primeira temporada do Transformando. Ela vai participar de 3 episódios conosco. Então, vamos começar agora com os personagens do programa de hoje. Nem sempre, Mônica, os contadores se enxergam como agentes de inovação, mas a entrada de novas tecnologias como blockchain, uma formação de banco de dados, smart cities, podem gerar um universo de possibilidades aos contadores. Como que a IFAC está vendo o impacto das tecnologias novas para o profissional contábil? As tecnologias não são novas, como historicamente, né, a gente desde a quarta revolução industrial tem essa explosão da digitalização. Então, a tecnologia, o que sempre parecia o futuro, virou o nosso hoje e ontem, né? Então, existe uma tensão extremamente grande, tanto pelo grupo do S&P, de firmas pequenas e médias que eu presido dentro da IFEC, como pela IFEC como um todo, em relação a que o profissional esteja preparado e fazendo o melhor uso possível da inovação digital, das tecnologias, no seu trabalho no dia a dia, tanto internamente dentro da sua firma, como nos seus clientes. Então, como eu mencionei, isso envolve 2 lados, né? O que a gente tem em mente dentro da IFEC de preparar o profissional para fazer um uso válido da sua própria necessidade de digitalização e também das necessidades e demandas do seu cliente. Porque muitas vezes o cliente, principalmente quando a gente fala de um empresário pequeno, médio até não tanto, mas principalmente do pequeno inicial, ele às vezes não tem o conhecimento, não tem a ferramenta, não tem expertise, não sabe de onde partir para se adequar às demandas digitais e de tecnologia. Então, nós como profissionais temos um papel ímpar em relação a isso, para dar esse suporte e ser, de certa forma, um agente de transformação. Claro que para isso a gente tem que fazer a lição de casa, então a gente tem que primeiro estar preparado internamente para isso, para depois poder ajudar o nosso cliente. E uma coisa boa que indiscutivelmente acabou acontecendo, embora eu penso que ainda existam ajustes finos, maiores e menores a ser feito, é que com a questão da pandemia, o que a gente estava rolando para baixo da mesa e não focando em relação à tecnologia e digitalização e inovação digital como um todo, a gente priorizou.
não dá para tirar, deixar de considerar um aspecto que é o quê? Primeiro, o que foi feito na pandemia foi feito a toque de caixa, então a gente com certeza tem que ainda otimizar, é uma coisa, é um constante, não é uma coisa que esteja, ok, comprei, implementei, adotei a ferramenta e é isso, não. Isso tem que ser periodicamente e sempre ser avaliado e ser considerado para a gente ter certeza que está fazendo o melhor uso, até porque as coisas mudam muito rapidamente. Então, o profissional de contabilidade afirma, tanto pode ser esse agente de transformação, como às vezes tem que correr se ir atrás da máquina, porque às vezes o cliente dele está mais preparado e a gente tem que adequar. Então, esse papel de agente de inovação digital, eu acho que é um papel-chave de realmente assegurar que o nosso cliente esteja fazendo o melhor e mais corretamente possível dentro do que existe disponível. Porque a gente não pode tirar, isso é uma preocupação que o meu grupo dentro da IFEC tem muito grande, é que a gente, sendo muito realista, tem uma limitação de recursos bastante significativa muitas vezes. Então, não adianta você querer recriar a roda ou querer colocar 500 tipos de inovação digital ao mesmo tempo. Você não vai ter recurso, recurso, eu estou falando financeiro, recurso de equipe preparada e com tempo para fazer isso. Então, na questão do papel do profissional contábil, do contador como agente de inovação digital, eu acho que o cerne da questão, o foco principal, é dar o suporte para o seu cliente e também internamente para identificar qual é a inovação digital que é viável e que é mais útil, que realmente vai dar um resultado para o pequeno e médio empresário. Para isso, claro que precisa de uma integração muito forte e com a tecnologia, né, com a TI, então tem que se ter um viés muito estratégico, um viés muito estruturado em relação a como vai ser para a gente não ficar dependente da tecnologia, esse é um problema. A gente não pode achar que a máquina comanda e a gente só faz o trabalho braçal, muito pelo contrário, a gente tem que se utilizar do que se gera de informação da tecnologia para agregar valor. A gente, dentro da IFEC, usa muito uma expressão que é o papel do profissional contábil como trusted advisor. Então, é o consultor de confiança, aquele que vai realmente dar o suporte para você para fazer o melhor desenvolvimento da tua empresa. E, claro que em relação a isso, como agente de inovação digital, a gente, quando fala no Brasil, a gente tem um desafio extremamente forte que diz respeito a o que é inovar e o que crescer versus a burocracia que a gente está sujeito, principalmente no âmbito fiscal. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Claro que vai ter que cumprir com a obrigação fiscal, mas existe um limite do que você vai cumprir. A gente até recentemente tem visto algumas primeiras iniciativas públicas de desburocratizar um pouco, mas ainda tem um longuíssimo caminho pela frente, e a gente sempre sabe que tem um lobby muito grande de várias partes não querendo essa desburocratização, que é necessária se a gente quer a sobrevivência, não quer criar um oligopólio de meia dúzia para fazer as coisas, e isso, infelizmente, acentuou na pandemia, né? A gente viu um crescimento forte das grandes empresas, em geral, eu não estou falando aqui contabilidade, eu estou falando de empresas no mercado. Você vai olhar, por exemplo, rede de supermercado, rede lojista, de tudo. Quem cresceu foram as grandes, os pequenos estão... onde eu vivo, a gente usa uma expressão, né, que é uma expressão bem tradicional, que é matando cachorro a grito, né? É tentando sobreviver. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E um outro aspecto também, que é um papel importante para o contador como agente de inovação digital, é em relação aos riscos que a empresa pode ter pelo uso da tecnologia. A gente nunca teve tanto ataque hacker, a gente nunca teve tanto sequestro de dados, a gente nunca teve tanta fraude com o trabalho remoto, como está tendo hoje em dia, que por mais que você tente controlar, a fraude de um documento, a fraude de uma informação fica mais fácil. Então, também o profissional contábil tem esse papel, existe um limite de alcance do que ele pode fazer, porque ele não está ali dentro da empresa, né? Então a gente tem que ter cuidado nesse nível de responsabilização, isso vale para o contador e para o auditor, mas existe sim um papel nessa linha também de dar esse entendimento para o cliente, também do lado ruim, do lado dos riscos que advêm da inovação e da tecnologia. Muito bom. De fato, o contador ele exerce esse papel de confiança numa espécie de curadoria, onde ele pode ali trabalhar com o cliente dele como um interface entre esse universo tecnológico, né, e o universo da pequena empresa, da empresa que ele atua, que ele entende um pouco mais ali do ramo.
O Alexandre gostaria também de fazer uma pergunta. Alexandre, fica à vontade. A minha pergunta, Mônica, vai justamente nessa questão aí da burocracia, né? Hoje no Brasil, né, e não é apenas no Brasil, a gente fala muito de Brasil, mas outros países também têm esse problema, a América Latina tem muito esse problema, e mesmo países da Europa, aí, que nós costumamos dizer que estão mais desenvolvidos nessas questões de administração, de tecnologia da informação, né, como a Itália, o Portugal, os países também nesses países os contadores também são muito vinculados com a burocracia, às vezes são até sinônimos, né, de serviços de tributários e de regulamentação. É possível, em curto ou médio prazo, nós mudarmos essa visão, né, essa visão popular do contador como agente de ação, né, de tributação e regulação, para um agente de inovação de negócios, aí principalmente para os pequenos e médios negócios, o grande empresário, muitas vezes, ele já enxerga o contador como um profissional mais amplo, mas o pequeno empresário ele ainda está muito ligado com essa questão de regulação, né? Então, ele não costuma procurar o contador, por exemplo, para fazer um plano de negócios. Ele vai no contador quando ele já tem um plano já meio que estabelecido, e aí muitas decisões que o contador poderia ajudar, né, poderia influenciar o empresário, já foram tomadas. Ele já comprou uma máquina, já abriu alguma coisa, né, já fez algum negócio, já fez um contrato, né? Então, assim, é possível a gente mudar esse parâmetro, né? Não só no nível Brasil, mas no nível mais internacional, aí em curto e médio prazo? Curto prazo, não. Não tenho essa expectativa, não tenho essa esperança, sendo muito transparente com você. É um problema mundial, sim, mas você mencionou já bem, o ponto onde isso é mais crítico é na América Latina, e o Brasil é o campeão dos campeões da pior forma possível nesse sentido. Brasil, a gente tem o que eu considero quase que uma guerra de ego, né? Você vê todas as obrigações que você tem em diferentes âmbitos, diferentes instâncias. Você tem a obrigação federal, você tem a obrigação estadual, você tem a obrigação municipal. Aí agora está tendo um pouco de discussão para tentar acabar as brigas entre estados. Então, a mudança, Alexandre, eu acho que é muito na linha do que eu mencionei no outro programa já com vocês, que é o quê? É uma mudança de mentalidade, tá? É uma mudança de valorização do profissional. Isso é uma necessidade que o profissional tem que ter, ele tem que internalizar esse conceito. Tem que ter uma mudança de mercado, ou seja, dentro do mercado. No momento que o contador começar a fazer mais isso, uma vez que ele faz para 1, 2, 3 clientes, por exemplo, aquele contador já se torna conhecido por fazer isso. Então, ele já vai poder ter oportunidade, sim, de se envolver num plano de negócios, ou num plano estratégico, num planejamento, etc. Agora, isso depende da postura do profissional. E um ponto, eu acho que em relação às exigências governamentais, que demandam muito tempo de um trabalho não valorizado, eu acho que a gente não pode parar de lutar para que haja, assim, essa desburocratização. Mas tem um terceiro aspecto, uma terceira seara que me preocupa muito, que é a necessidade de atualização na academia. Infelizmente, na ampla maioria dos cursos superiores de contabilidade, a gente ainda vê um viés absurdamente fiscalista, absurdamente burocrático, e nada de valorização. Ainda fica aquele conceito lá do século passado, de que é o burocrata que fica atrás da mesa, sabe aquele conceito do guarda-livros, né, que falava, quer dizer... Então, eu acho que mais importante, ou tão importante quanto, é essa mudança de visão na academia, talvez até numa formação, quando você vê, por exemplo, em escola, que vão falar das profissões, dificilmente você vê alguém de contabilidade falando, né? Vai o médico, vai o engenheiro, vai o advogado, dificilmente vai alguém de contabilidade. Então, eu acho que é um trabalho grande, é um trabalho que a gente tem que ter paciência, repetir, insistir. No médio prazo, eu acredito que haja, sim, essa possibilidade, Alexandre, mas no curto eu não consigo ser tão otimista, porque eu mesmo participo dentro, por exemplo, dentro do IFEC mesmo, eu estou lá dentro desde 2014. Eu vi muita coisa mudar, mas eu vi muita coisa ainda travada. E isso num viés internacional. Aqui no Brasil eu vi mais travado do que já era, porque aumentou a burocracia em vez de diminuir. Né? Fora um período muito recente que está tentando, a burocracia, de modo geral, aumentou nos últimos anos. Esse ano está tendo a tentativa, pelo menos, de mudar. Então, no médio prazo, sim. Ali, e eu acho que a gente tem, porque se a gente quer
que a profissão sobreviva, cresça, a gente tem que bater. E tem que ser todos os profissionais envolvidos nisso, tá? Não pode ser um ou dois falando onde eu me envolvo, seja dentro do IFEC, seja no meu envolvimento nacional, através do Conselho de Contabilidade, através do IBRACON pela auditoria. A gente tem que permanentemente lutar e buscar a questão da qualificação, a questão da alta qualidade e a mobilização dos profissionais como um todo. Não tem que ser um ou dois só em linha de frente, sim, tem muitas pessoas envolvidas e sendo protagonistas disso. Perfeito, Mônica. Muito bom. Isso é música para os nossos ouvidos, porque a gente tem realmente levado ao mercado essa mensagem de que o profissional precisa ter uma valorização, e essa valorização se passa por buscar melhorar o ambiente de negócios para que a nossa profissão ela possa ter todo o potencial dela realmente entregue ao empresário, e assim a gente possa levar, e de fato, quanto mais pessoas falando, quanto mais pessoas colocando essa visão, mais a gente vai conseguir aí transformar o nosso mercado. Mônica, muito obrigado pela tua participação, pela sua disponibilidade. A gente fica muito feliz aí que a gente possa ter uma pessoa como você junto ao IFAC, levando essa mensagem no CRC, no IBRACON e em âmbito internacional, disso que a gente realmente tem percebido do nosso mercado contábil. Um abraço para você e até a próxima. Você acompanhou mais um episódio do projeto Transformando, que irá, com certeza, transformar o seu dia a dia como profissional da contabilidade. Fique atento, não perca o próximo episódio. E não esqueça, no site do CRC Paraná, no espaço das comissões, você vai encontrar o conteúdo complementar do programa de hoje para que você possa se aprofundar ainda mais neste assunto. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.